A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos, por favor. Glória a Deus. Nós cantamos, Corinhos de fogo, alegres aí. Saímos do nosso lugar, cumprimentamos os irmãos com alegria. Da mesma forma, faremos assim também para os glórias e aleluias. Amém, irmãos? Os glórias que estão aí, irmãos? Amém. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Se você ainda não entrou, eu quero convidar você a entrar num nível mais profundo de espiritualidade nessa noite. O Senhor ele tem algo a falar e a tratar conosco nesta noite. E nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos corações e o nosso entendimento para aquilo que Ele irá fazer aqui nessa noite. Eu peço à liderança, aos obreiros que intercedam, porque o Senhor fará algo diferente nessa noite. Amém. Eu quero louvar ao Senhor e agradecer por essa oportunidade, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem possibilita. E agradecer também a liderança, tanto da igreja quanto dos conjuntos, pelo espaço, pela confiança, né, irmãos? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus, como escreveu Lucas, capítulo 5. Aleluia. O Senhor, Ele tem tratado comigo sobre essa palavra, e essa palavra, irmãos, era para mim, é para mim. O Senhor tratou comigo. E de alguma forma, ontem nós congregamos lá no Recanto do Cocaia pela manhã, e à noite congregamos ali na congregação do Cantinho do Céu. E o Senhor confirmou essa palavra nas duas oportunidades, mas eu ainda não sabia que traria essa palavra hoje, que seria hoje, que seria aqui. E o Senhor preparou esse momento. Eu pedi ao Senhor que confirmasse novamente a palavra na escola bíblica dominical. E o Senhor é tão bom que confirmou. Então a palavra que veio primeiro para mim, que me fez chorar, que me fez questionar tantas coisas, o Senhor confirmou, que é para também compartilhar com os irmãos. Talvez não seja uma palavra tão fácil, talvez não seja uma palavra que os irmãos gostem tanto, mas esta não é a palavra do Josafá. Esta é a palavra de Deus. Amém. E Deus falará. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que eles estavam fazendo, irmãos? Lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundavam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E quantos dizem amém para essa palavra? Amém, glórias a Deus. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra que a gente costuma ler nos nossos cultos. É uma palavra muito conhecida, né, da nossa vida enquanto cristão. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então, assim, é uma palavra que a gente tem muita familiaridade, né? Uma pesca milagrosa, uma pesca diferenciada, é um milagre, né? Que Jesus fez. Porém, irmãos, o Senhor, além do milagre, Ele demonstra algo àqueles discípulos. Além do milagre que Ele operou, Ele demonstra algo àqueles discípulos. Antes de chegarmos aqui, eu quero voltar um pouco no tempo. E lá em João 1, quando Jesus passa 40 dias no deserto, onde Ele é tentado pelo diabo. E no retorno desse deserto, que era o deserto da Judeia, Ele encontra no caminho João Batista. E João Batista, quando vê Jesus, dá novamente testemunho de Jesus, dizendo: eis aqui o Filho de Deus. Eis aqui o Filho de Deus. Com João Batista estavam 2 discípulos que aprendiam com João. E os discípulos, ouvindo isso de João, falam assim: poxa, vou seguir. Eles vão e seguem Jesus, literalmente, vão seguindo Jesus. E Jesus, percebendo que estava sendo seguido, virou assim e perguntou para eles: o que vocês querem? O que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? E eles falam assim: mestre, Rabi, mostra-nos onde o Senhor está morando, onde é a sua moradia. E Jesus vai lá e mostra. Jesus vai e os leva até onde estava morando. E lá eles passam uma tarde, lá eles passam um dia com Jesus. Um destes 2 discípulos era André. André é irmão de Simão. Quando André termina o dia, aquele momento com Jesus, a primeira pessoa com quem ele vai falar é Simão. Porque assim, quando a gente recebe uma notícia boa, a gente quer dividir com quem a gente ama, A gente quer dividir com aquela pessoa que está mais próxima. Então André, saindo lá da presença de Jesus, vai ter com Simão. Ele fala: Simão, o Messias está entre nós. O Messias está entre nós. E ele leva Simão para conhecer Jesus. E quando Simão chega na presença de Jesus, Jesus diz: tu és Simão, mas serás Cefas. Tu és Simão, mas serás Pedro. Pedro ali conhecia a Jesus, mas Jesus já conhecia Pedro. Porque é assim, nós conhecemos ao Senhor, mas o Senhor nos conhece desde o ventre. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e quem nós seremos. Tu és Simão, mas serás Pedro. Amém? Depois desse momento, depois desse episódio em que Pedro conhece a Jesus, outros momentos muito importantes acontecem, cronologicamente falando. O primeiro milagre das bodas em Caná, a purificação do templo, a conversa de Jesus com Nicodemos, a cura do filho de um oficial. Então todos esses momentos que nós também conhecemos acontecem depois deste momento em que Pedro conhece a Jesus. Até que nós chegamos no momento em que algo diferente acontece em uma manhã. Até que nós chegamos em Lucas 5. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Até que nós chegamos em Lucas 5. Numa certa manhã, irmãos, uma manhã qualquer. Era um dia qualquer, como esse, que parece um dia qualquer, mas não é e não será. Parecia uma manhã qualquer. Jesus estava ali se dirigindo para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que também pode ser chamado de Mar de Tiberíades, que também pode ser chamado de Lago de Genezaré, Então, Jesus se dirigia lá para o lago e ele estava cercado de pessoas que estavam sedentas por ouvir a palavra. Elas queriam, mas elas apertavam Jesus de um jeito que Jesus não conseguia explicar direito. Então, Jesus, quando chega na praia do lago, ele avista 2 barcos. E ele chega para os donos dos barcos, ele avista que os pescadores estavam lavando as redes.
ele chega para os pescadores e pede: olha, eu posso subir no seu barco para ensinar? E Simão, que era o dono do barco que Jesus tinha pedido para subir, permite. Jesus sobe em cima do barco e ali ensina para a multidão que estava na praia. Ele ensina, e no fim do ensinamento, Jesus vira para Simão, para Pedro, e diz: faze-te ao mar alto e lancem as redes de vocês para pescar. Né? Então assim, vão para a parte mais funda do lago e lancem as redes para pescar. Pedro, quando ouve essa palavra de Jesus, ele já conhecia Jesus. Nós vimos que Pedro já conhecia Jesus. Então ele vai assim: olha, Senhor, nós passamos a madrugada toda tentando pescar e não pescamos nada. Nós passamos a noite rodando o lago e não pescamos nada. Mas, porque é o Senhor quem está mandando, eu vou seguir, eu vou obedecer. Porque assim, ele recebeu uma palavra que não faz sentido para ele, porque ele tinha passado a noite tentando pescar e não pescou nada. Pedro é um pescador experiente. O propósito de vida dele é a pesca. Ele é um profissional da pesca. E ele entendia do que fazia, irmãos. Então assim, Senhor, eu passei a noite toda, tentei, não pesquei nada, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou seguir. Pedro, como nós lemos, ele faz conforme Jesus falou. Ele vai para a parte mais funda do do lago, e lança as redes para pescar. E a surpresa, irmãos, é que ao lançar a rede, um enorme cardume de peixes chega ali: meu Deus, é muito peixe, né? E era tão grande, tão maravilhoso, irmãos, que eles chamaram ajuda ali para o barco que estava perto: por favor, ajuda, que é uma coisa surpreendente. E era tanto peixe, irmãos, que puxando as redes para os barcos quase que afundavam. Era muito peixe, uma coisa inexplicável. Era um milagre que o Senhor tinha feito ali. Aleluia, glórias a Deus. Porém, mais que um milagre, Jesus queria demonstrar para os discípulos e para Pedro em específico aquilo que ele deixaria claro no versículo 10 do capítulo 5 que nós lemos. Ele queria demonstrar primeiro para depois deixar claro em palavras. Porque um dos modos do Senhor agir em nossas vidas é assim. Ele demonstra primeiro, ele faz a gente viver e passar primeiro, para depois deixar claro em palavras do que se tratava aquilo que a gente passou. Quando Pedro e os discípulos voltaram daquela madrugada frustrada em que não pescaram nada, e pela manhã encontram Jesus, que terminando de ensinar, fala: olha, vão lá, voltem e lancem as redes de vocês para pescar. Quando Jesus fala isso, o que Jesus queria demonstrar para eles e para cada um de nós aqui presentes, sem exceção? Queria demonstrar o propósito que tinha na vida deles. Propósito. E é sobre isso que nós falaremos essa noite. Propósito. O Senhor tem algo diferente a tratar conosco, não só com a juventude, não só com os adolescentes, mas com cada um, sem exceções. Porque o que o Senhor demonstra aos discípulos, irmãos, é um propósito não só que Ele tinha para a vida dos discípulos, mas para a nossa vida também. Propósito é uma coisa que desde a antiguidade a humanidade anseia em descobrir. A filosofia pensa e reflete sobre isso. Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu sirvo para quê? Propósito responde essas perguntas existenciais que a humanidade está acostumada a fazer. Quando Jesus apresenta o propósito que tinha para a vida deles, ele demonstra da seguinte forma: olha, vão para o mar alto e lancem as vossas redes. Pedro recebeu a palavra de Jesus e aquela palavra não fazia sentido para Pedro. Aquela palavra não fez sentido para ele. Mas Senhor, eu sou pescador, não faz sentido, eu passei a noite toda
tentando pescar e não pesquei nada. Porém, Pedro sabia de quem veio a palavra. Pedro conheceu a Jesus. Aquele mesmo que disse, olha, hoje você é Simão, mas você será Pedro. Pedro então decide obedecer. E é aí que o Senhor começa a revelar o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. O propósito de Deus para a vida de absolutamente todo mundo que está aqui inicia-se na obediência à palavra que nós recebemos. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Ezemias bem trouxe outro dia uma reflexão em que ele citava a construção de uma casa, né? E ele falava sobre o alicerce, a base. E a casa, como um projeto que precisa ser iniciado, ela é iniciada pela base. Então, a primeira coisa que você inicia no projeto é a base. É aquilo que vai basear todo o resto que vai evoluir. Portanto, a base, o propósito de Deus para a sua vida é a obediência à palavra que você recebe. Porque quando Pedro recebe aquela palavra e decide obedecer, ele vai. E ele se surpreende, ele se surpreende. Ele lança ali as suas redes. Só que na pescaria de Jesus, a rede aqui, ela simboliza uma outra coisa. A rede que nós recebemos do Senhor é a palavra. É a palavra de Deus. Na pescaria de Jesus, a rede é a palavra. Então, você inicia o seu propósito obedecendo e você recebe o objeto do seu propósito, que é a rede, que é a palavra. E Jesus diz, faze-te ao arauto e lança as vossas redes. Pedro não acreditava que algo iria acontecer, irmãos. Pela lógica, algo não iria acontecer. Só que peixes, e não eram poucos, eram muitos, vieram, um cardume enorme. Por quê? Porque na pescaria de Jesus, o propósito de Pedro era simplesmente lançar a rede. Porque quem faz vir os peixes é o Senhor. Aleluia. Nós lançamos a palavra. Quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Eu tenho total certeza de que este mesmo Espírito já começou a fazer algo diferente no nosso meio hoje. Aleluia. Não será, irmãos, não será reflexão, não será a força do braço do homem que convencerá, é o Espírito. Hoje, palavra será lançada e o Espírito se encarregará do resto. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então, desta forma, irmãos, o Senhor Jesus demonstra para Pedro o propósito que tinha para ele. E ele vai deixar claro em palavras este propósito que acabou de demonstrar no versículo 10. Porém, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para algo. Quantos têm a Bíblia aqui? Quantos têm a Bíblia? Amém? Tanto no celular como fisicamente. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para ela. Você está vendo a rede em suas mãos. Glória a Deus. A rede em suas mãos. Você é um pescador. Você é um pescador. Vocês estão, todos nós aqui. Temos Bíblia, temos o objeto do propósito, somos pescadores. Só que algo estranho, irmãos, aconteceu. Quando a gente começou a leitura, quando Jesus chega na praia, o que os discípulos estavam fazendo? Lavando as redes. Lavando as redes. Bem, não faz sentido isso, irmão. Não faz sentido. Se a gente for para pensar. Por que eu vou lavar a rede se eu acabei de tirar ela do mar, da água? Por que eu vou? Não faz sentido. Aí você pode pensar, talvez a água fosse salgada. Não era, porque era um lago de água doce. Só que era tão grande que a gente chama de mar, mas era um lago de água doce. Então, eu acabei de tirar a rede de um lago de água doce e estou lavando ela. Que sentido tem isso? A questão é que um bom pescador, quando ele lança suas redes na parte mais funda do lago, pode
ser que ao puxar essa rede de volta, venham sujeiras, venham coisas do fundo do lago. E essas coisas, e se houve pesca de peixes, tem a sujeira do peixe também, os dejetos do peixe, o cheiro. Então assim, é necessário lavar as redes depois da pesca, e esse processo ele se chama despesca. Por quê? Para evitar que roedores, que insetos degradem a rede, né, que é o objeto do propósito do pescador. E eu não posso de maneira nenhuma deixar de aplicar isso. Porque se a rede em nossas mãos, se nós somos pescadores chamados pelo Senhor, eu não posso deixar de pensar, eu tenho lavado a rede? Eu tenho lavado a rede que eu recebi do Senhor. E o que é lavar a rede? É dar importância, é dar prioridade para aquilo que eu recebi do Senhor. Eu tenho lavado as redes ou deixado que ratos, que insetos degradem aquilo que eu recebi do meu Deus? Eu tenho colocado a palavra, a rede, o objeto do meu propósito em um lugar de prioridade no meu culto. No meu culto, eu não só me refiro ao culto litúrgico. Quando eu me refiro ao culto, eu estou falando do nosso dia a dia. Porque como a Sara comentou no início deste culto, ela falou, olha, o culto não começa aqui. Que espaço de prioridade a palavra tem para mim no meu dia, no meu culto? Eu tenho lavado ela ou deixado que ratos, irmãos? Porque o que não faltam hoje são ratos e insetos degradando a palavra do Senhor com heresias, com mentiras. E onde estão os pescadores escolhidos? Onde estão os pescadores escolhidos? Temos um propósito. Nós temos uma rede em nossas mãos. O nosso papel é: vão amarar e lance a rede. O resto é o Senhor quem faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é digno. O milagre acontece, irmãos. O milagre acontece. E Pedro, quando ele vê aquilo, ele fica atemorizado, ele fica assustado. Ele chega para Jesus e se prostra, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou homem pecador, eu não sou digno. Então, Jesus agora revela o propósito em palavras. E ele diz assim no versículo 10: Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa palavra que Jesus libera faz muito mais sentido quando nós olhamos porque ele acabou de demonstrar. Faz muito mais sentido. E eles entendem isso. Eles entendem e levando os barcos para a terra, deixam tudo e seguem a Jesus na primeira viagem evangelística por toda a Galileia. Eles seguem com o Senhor. Aleluia. E ali, irmãos, eles passam a aprender com Jesus, a aprender com o Senhor, a viver milagres também, e a ouvir palavra, irmão, mas não era de um jovenzinho, não. Era uma palavra direto da fonte. Aleluia! Fonte. Eles andam com Jesus, aprendem com Jesus, e nesse ministério, nessa obra, passam-se 3 anos e um pouquinho, até nós chegarmos, irmãos, em Lucas 22. Aleluia. Pode abrir. Aleluia. Lucas capítulo 22. No capítulo 22 de Lucas, passam-se aí, 3 anos mais ou menos, desde que os discípulos receberam do Senhor um propósito de vida, e de repente os discípulos, irmãos, eles estão envolvidos numa conversa muito, meio torta, mas é uma conversa não muito estranha para os nossos dias. Eles estão discutindo quem entre eles seria o maior. Não é estranho para nós, nossos dias? Não é, eu não acho que seja. O Senhor, os discípulos estão discutindo quem é o maior entre nós. Quem é o maior? E Jesus disse o seguinte: olha, não achem, ou melhor, dizem por aí que o maior é quem está sentado sendo servido. Mas eu digo que o maior é quem está em pé servindo. Porque não foi assim que eu fiz com vocês? Não foi assim que eu ensinei a vocês?
maior é o que está em pé servindo. Jesus diz isso aos discípulos. E de repente ele vira para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que o diabo exigiu te peneirar como trigo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus diz isso a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Talvez aí na sua Bíblia esteja peneirar ou cirandar. Porém, a Bíblia, na versão tradução brasileira, ela vai deixar claro do que Jesus queria tratar. Jesus diz, na versão tradução brasileira, o seguinte: Simão, Simão, eis que o diabo exigiu te joelhar como trigo, mas eu roguei por ti, eu intercedi por você, para que tu, fortalecendo a tua fé, também fortaleça a fé dos teus irmãos. Joelhar. Quando a gente pensa em peneirar o trigo, a gente imagina esse processo, né? Uma peneira, você peneirando. E é verdadeiro, é um processo de peneirar o trigo. Só que Jesus aqui se referia a um outro processo chamado joelhamento, joelhar. E como que funcionava isso? Quando você colhia o trigo, você tinha ali cascas, as sementes, aí você tinha pedra do chão, sujeira, você tinha uma mistura ali, né? Então primeiro você jogava isso numa peneira, e peneirava, as pedras que eram maiores, elas caíam, mas ainda sobrava na peneira semente e casca. Então como que você faz essa separação? Porque eu só quero a semente. Você utiliza um processo chamado joelhamento. Então você tem um cesto onde você deposita essas sementes e essas cascas. O agricultor, ele sobe, vou demonstrar a visão, ele sobe numa parte mais alta, pega esse cesto e lança por uma parte mais baixa. Nesse processo de queda, o vento bate e afasta as cascas para um montinho mais longe. E as sementes, como elas são mais pesadas, elas caem um pouco mais perto do agricultor. Assim você consegue separar. Jesus se refere a esse processo quando diz: Simão, Simão, eis que o diabo exigiu te joelhar como trigo. Ou seja, eis que o diabo exigiu te fazer cair. Eis que o diabo quer te fazer cair, Simão. Você está escutando, Simão? Eis que o diabo quer te fazer cair. Mas é interessante, porque quando observamos, no processo de queda, revela-se, irmãos, aquilo que estava internalizado. No processo de joelhamento, no processo de queda, revela aquilo que vinha sendo cultivado internamente já há algum tempo. Por quê? Porque o fruto do trigo, que é a semente, não nasce da noite para o dia. Tem que ser cultivado de forma gradual, então você tem que alimentá-lo. À medida que cai, revela aquilo, ou melhor, revela o fruto antes encoberto pela casca. E se tirar a casca do Josafá, que fruta haverá? E se tirar a casca do Josafá, que fruta haverá? Simão, Simão, eis que o diabo quer te fazer cair. Temos que ter cuidado, irmãos, com as ideias que temos cultivado aqui dentro, com os pensamentos que temos alimentado aqui dentro, com as intenções, com as emoções, com as percepções acerca de nós mesmos que temos cultivado internamente, porque o diabo quer te fazer cair. Mas Cristo intercedeu. Mas Cristo intercedeu. Intercede quem ainda acredita em um futuro, em um propósito para aquele por quem está se intercedendo. Intercede quem enxerga um futuro por aquele por quem está se intercedendo. Então me deixe falar para você, igreja, nessa noite. Caiu, mas vai levantar, porque Cristo intercedeu. Parece que vai dar errado, mas não vai, porque Cristo intercedeu. Saiba nesta noite, Simão, eis que o diabo quer te fazer cair, mas Cristo intercedeu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu já irei finalizando. Aleluia. Glórias a Deus. Só o Senhor é bom, só o Senhor é santo. Nós rendemos ao Senhor graça.
Aleluia. Pedro, ouvindo isso de Jesus, ele fala o seguinte, e ele disse ao Senhor: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Jesus disse a Pedro: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Irmãos, é fácil a gente apontar um dedo para Pedro e dizer: ixi, Pedro é arrogante, porque nós já conhecemos essa história. Pedro é arrogante, Pedro respondeu com arrogância. Mas nós estamos falando do homem que em Lucas 5 aceitou obedecer a palavra que recebeu do Senhor, que seguiu o propósito do Senhor e que passou, irmãos, 3 anos aprendendo com o Senhor, vendo milagres, vivendo milagres, tendo fé para andar sobre as águas. Irmãos, estamos falando de Pedro, apóstolo Pedro. É fácil contar um dedo e dizer: mas irmãos, eu não tenho, ou pelo menos eu acredito que nesse momento Pedro estava falando com toda a certeza que tinha: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e para morrer com o Senhor. Mas Jesus diz: olha, ainda hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, você me negará. O Senhor diz isso a Pedro. Nós sabemos como a história se desenrola. O plano de traição liderado ali por Judas, ou encenado ali por Judas, acontece. Jesus é levado preso nesta mesma noite. E Pedro vai acompanhando de perto. Pedro vai acompanhando. E quando Jesus entra lá na casa do sacerdote, Pedro fica do lado de fora. Aí alguém olha para Pedro e fala assim: você também estava com ele, né? Aí Pedro: eu não conheço. Aí um tempo depois alguém: não, era você sim. Você andava com ele. Eu não conheço esse homem. Pedro é aterrorizado. Pela terceira vez, alguém fala assim: não, é você, eu tenho certeza, eu te vi com ele. Fala: não sou eu. Antes que Pedro terminasse de falar, o galo canta. E a palavra que o Senhor tinha dito se cumpre. A palavra que ele tinha predito se cumpre. E Pedro trai o Senhor. Quando o galo canta, Pedro se lembra. Ele se lembra, irmãos. E naquele momento, ele chora amargamente. Por que ele chora amargamente? Porque o fruto foi revelado. O fruto foi revelado. Por estar internamente, talvez ele não enxergava. As cascas encobrem muita coisa. Mas quando ele caiu e quando o fruto foi revelado, ele cai sim. E ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Naquele momento, Pedro saía do propósito que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Porque em Mateus capítulo 10, versículo 33, quando Jesus está enviando os 12 discípulos, ele fala: olha, quem me negar perante os homens, eu negarei diante de meu Pai. Então Pedro desobedece. E ao desobedecer, ele sai do propósito que Jesus tinha para ele. Não falamos aqui que o propósito do início e a base do propósito do Senhor é a obediência para nós? Então Pedro, ao desobedecer a palavra que recebeu do Senhor, sai do propósito que Deus tinha para a vida dele. O plano de salvação toma continuidade. Jesus é morto, é crucificado pelos nossos pecados. Ele morre, mas ao terceiro dia, Cristo está vivo, irmão. Cristo ressuscita ao terceiro dia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Ele venceu a morte. Glória a Deus. O terceiro dia, Cristo ressuscita. E onde estava Pedro? No lago de Genezaré, pescando. Num propósito antigo. No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que estava fazendo quando Jesus chamou ele para um novo propósito. Ele voltou para o propósito antigo. E Pedro estava lá pescando. Eles estavam pescando, mas surpreendentemente não pescaram nada. O que está acontecendo? Não tinha peixe, não tem peixe hoje. De repente um homem da praia diz: lança as redes do outro lado. Isso, estou citando aqui João 21. João 21 a partir do versículo 15. Lança as redes do outro lado. Quando eles ouvem aquilo, eles obedecem. E surpresa, muitos peixes, um novo cardume enorme. O que isso significa? Jesus estava fazendo eles lembrarem do propósito que entregou para eles anteriormente.
lembra o propósito que tinha para eles. E eles, vendo aquilo acontecer, Pedro não espera. Ele pula na água e vão lá para a praia. E eles não têm coragem de perguntar se era Jesus ou não. Era uma feição diferente. O Senhor estava ressuscitado de forma glorificada, né? De forma diferente. Eles não reconheceram, mas pelas palavras, eles reconheceram. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do pastor. A ovelha sabe quando o seu pastor está falando. Glória a Deus. E saibam, irmãos, que o Senhor vai falar quantas vezes for preciso para que você entenda que Ele hoje quer renovar propósitos aqui. O Senhor quer renovar propósito com o crente nesta noite. Glória a Deus, O Senhor quer fazer isso e confirmar nos corações. Porque novamente eu digo que o nosso propósito é lançar a palavra. Mas o Espírito Santo de Deus se encarrega do resto. Ele age no nosso meio nessa noite. Eles voltam para a praia. Eles vão, já estou cantando, irmãos. Eles voltam para a praia. E estando com Jesus, eles comem, eles conversam um pouco, até que Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus pergunta novamente para Pedro, irmãos: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece. E responde: Senhor, tu sabe de tudo e sabe que eu te amo. O texto original no grego, ele vai revelar um pouco mais dessa conversa para nós. Porque quando Jesus pergunta para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Jesus usa para se referir ao amor o verbo agapau. O verbo agapau, o ágape, é o amor no seu mais alto nível. Aquele amor que você morre pela pessoa. Aquele amor no seu mais alto nível. É o amor de Cristo pela igreja. Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas quando Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, ele não usa o verbo agapau. Ele usa o verbo filéu. O verbo filéu também significa amor. Mas é o amar muito. Eu amo muito, porém não é no mais alto nível. Ou seja, eu amo muito, mas não a ponto de morrer por. Então, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro responde: Senhor, eu te amo muito, mas eu não estou pronto para morrer pelo Senhor. Senhor, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? Pedro responde: Senhor, eu te amo, mas eu não estou pronto para morrer pelo Senhor. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, mas dessa vez, Jesus não usa o verbo agapau, ele usa o verbo filéu. Então, Pedro, você me ama, mas ainda não está pronto para morrer por mim? Pedro se entristece por isso. Ele fala assim: eu te amo e não estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus, então, responde: então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Quão misericordioso é o Senhor. Quão amoroso é o Senhor. Grande Deus, aleluia. Pedro, tu me amas, Senhor, eu não estou pronto. Eu te amo, mas eu ainda não estou pronto. Então apacenta as minhas ovelhas. Continua no propósito. Continua naquilo que eu tenho para você. Continua. Porque ainda que você não esteja pronto, mas é nesse caminho que eu vou deixar você pronto. É nesse caminho que eu vou fazer você chegar ao nível de amor diferenciado, um nível mais elevado de amor. O Senhor nos pergunta hoje: Pedro, você me ama? Você me ama? Aleluia, glória a Deus. Tudo bem se você não estiver pronto, mas continua no propósito. Naquele momento, mais que um propósito, Pedro recebia de Jesus um ministério. Um ministério. E é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Propósitos serão renovados aqui. E já estão sendo, porque o Espírito Santo já está agindo. E para alguns haverá confirmação de ministério, de
Você... Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. O Senhor fala mais a Pedro, diz: olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas, eu te digo mais. Quando você era jovem, você ia e voltava para onde queria ir. Mas quando você for mais velho, vão prender as suas mãos e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Vão te levar obrigado. E ali, Jesus fazia referência à morte de Pedro, à morte que ele passaria. E assim como Jesus prediz, acontece. Roma prende Pedro quando ele era mais velho. Pedro se torna um dos grandes líderes da igreja. Aleluia. Pedro se torna um dos grandes líderes da igreja. E irmãos, ele enfrenta o Sinédrio, ele toma coragem, ele vive muitas coisas, até chegar ao ponto em que Roma o prende e o mata. A historicidade vai nos dizer, irmãos, eu já estou encerrando, a historicidade vai nos dizer que Pedro foi morto e crucificado, assim como Jesus. Assim como Jesus. Mas ele fala: olha, me crucifiquem de ponta cabeça, eu não sou digno de morrer com o meu Jesus. Pedro morre. O propósito de Deus nas nossas vidas, Aleluia. ele se findará aqui na terra no dia da nossa morte. Então saiba, não importa se você tem 20 anos, se você tem 60 anos, enquanto houver vida, o Senhor vai trabalhar ainda com você, vai te ensinar, vai te preparar. Não importa se você passou 3 anos com Jesus, vendo milagre, ouvindo a palavra da fonte. Não, o Senhor vai te preparar. Mas eu, irmãos, eu entrei numa certa angústia. porque eu falei: Senhor, o homem andou com Jesus, ele viu o milagre, ele viveu o milagre, ele ouviu a palavra da fonte. O que faltava, Senhor? Diante de uma situação em que nós somos pressionados, eu cair, eu negar o Senhor. O que me falta, Senhor? O que faltava, Pedro? Amor. Faltava amor a Deus e as coisas de Deus. Não é que não tinha. Tinha, mas faltava. Tinha amor, mas faltava. Porque o propósito de Deus, irmãos, é que nós o amemos acima de todas as coisas. Então saiba hoje que o Senhor quer que você o ame acima de todas as coisas. Acima da sua família, acima da sua mulher, acima do seu marido, acima do namorado, da namorada, do emprego, acima de tudo, absolutamente tudo. O Senhor quer ser o centro do seu amor. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pedro então finaliza a sua vida e vai encontrar o Senhor na glória. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar aqui e já pedi desculpa pelo horário, mas eu quero encerrar aqui de uma forma diferente. Permitam-me dizer algo. É muito mais sobre a rede do que sobre quem a lança. É muito mais, irmão, sobre o propósito do que sobre o mérito de quem recebeu o propósito. Eu vou repetir porque eu acredito que os irmãos não entenderam. Não é sobre quem prega, é sobre a palavra pregada. Não é tão somente sobre você, mas é sobre o que Deus pode fazer na sua vida para alcançar outras vidas. E mais do que tudo isso, é sobre Ele, é sobre a palavra dEle, meu irmão. Eu quero encerrar aqui dizendo para a igreja, e eu peço a ajuda dos irmãos dos músicos, nós vamos orar. Eu quero encerrar dizendo que nesta noite a rede, a propósito, e para alguns há ministério aqui nesta noite. É o Espírito quem faz, a palavra foi lançada. Será que os irmãos percebem que palavra profética está saindo do altar do Senhor? Fiquem de pé, irmãos, fiquem de pé. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. Esse propósito, ele será renovado hoje. Nós vamos orar. Mas eu quero, irmãos, e pedir aos irmãos que orem com garra. Orem com fé, com entrega. Peço
oração ao Senhor: Senhor, me faça compreender onde eu estou no teu propósito, estou seguindo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós oraremos e o Senhor agirá. Senhor, a tua palavra foi lançada. Nós cremos nesta palavra como prumo fiel para as nossas vidas. Nós cremos no teu propósito para as nossas vidas.